Hoje você vai conhecer a história de Otávio Júnior. 1991, Complexo do Alemão, um conjunto de favelas do Rio de Janeiro. Nessa época, Otávio tinha 8 para 9 anos, quando num belo dia saiu de casa para encontrar com os amigos num campinho de futebol. No meio do caminho, ele achou um livro jogado no meio do lixão. A partir dali, se encantou pela obra infanto-juvenil. Tomou gosto pela leitura, não parou mais de ler. Conheceu o mundo de oportunidades, de possibilidades. Otávio cresceu e quis compartilhar aquela experiência com crianças, jovens, moradores da comunidade. Se tornou educador, mediador de leitura, escritor. Criou a primeira biblioteca do Complexo do Alemão. Ao longo dos anos, idealizou uma série de projetos de incentivo à leitura dentro das favelas do Rio de Janeiro. Lançou 5 livros e se tornou conhecido como o Livreiro do Alemão. Otávio Júnior, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por participar conosco aqui do programa. Eu que agradeço por falar dos meus projetos literários e por falar sobre literatura periférica, que é tão importante atualmente. Bom, há mais de uma década você desenvolve essa série de projetos de incentivo à leitura em comunidades no Rio de Janeiro e em outras regiões também, né? Mas tudo começou com aquele livro infanto-juvenil que você achou no lixão, quando você estava ali indo bater uma bola com a garotada. Se eu não me engano, era Dom Gaton? Isso, se chama Dom Gaton. Ali foi o ponto de partida para esse mundo mágico da literatura. Bom, assim, essa história é uma história muito emocionante, né? Eu já contei essa história milhares e milhares de vezes, mas ela sempre é muito especial. Eu costumo dizer que a minha história em si é um conto de encantamento ambientado na favela. A história de um menino muito sonhador mesmo, que sonhava em conquistar o mundo, né? Sobretudo com o futebol. Caminhando ali no meio do lixão para assistir uma partida de futebol na minha comunidade, eu encontrei uma caixa. E no meio daquela caixa, ali estava o Dom Gaton. E eu fiquei surpreendido por um livro em um ótimo estado estar ali no meio do lixão. E eu acabei levando aquele livro para casa, e as ilustrações eram belíssimas, né? E fiquei, no primeiro momento, muito encantado com o projeto de ilustrações assim do livro, né? Que parecia que saltava as imagens para fora das páginas do livro, e aquilo me encantou. E aquele atmosfera, né? Que o livro ele proporcionou em uma tarde muito chuvosa na minha favela, me chamou muita atenção. Né? E no segundo momento eu passei a frequentar com mais assim, intensidade a biblioteca da minha escola, depois a biblioteca do meu bairro, e aquele ambiente literário, ele me proporcionava muita alegria, muita emoção, muita diversão e muito conhecimento, né? A partir da leitura dos livros que ali estavam expostos, né? Eu fui aumentando, fui intensificando mais e mais as minhas idas e, bom, o amor pelos livros só crescia e só aumentava. Você, inclusive, criou a primeira biblioteca lá no complexo. Infelizmente, o projeto não existe mais por uma questão de logística. Vocês não contam com o apoio governamental. Imagina, é muito complicado, mas foi um marco também. Sim, foi um super marco, assim. Eu me surpreendo até hoje com todas as repercussões em torno desse projeto. Inicialmente, nós começamos a desenvolver as atividades literárias de forma itinerante, indo de comunidade em comunidade, de instituição em instituição, de ONG em ONG, de praça em praça, de beco em beco, de viela em viela. Então, aqui na comunidade tem muita questão do boca a boca, né? Então, a minha história com os livros, a minha história desse contato que eu tive pessoalmente com o livro, ela foi girando nas comunidades, nas instituições, com os pais, com as crianças, né? E a minha figura, ela ficou muito conhecida, né? Em determinados momentos, as pessoas me chamavam de o garoto do livro. Ali é o garoto do livro está chegando. Então, eu ficava muito feliz assim, com a minha figura, com a minha imagem estar atrelada a esse universo que é tão importante, que é o universo do livro.
um objeto assim super transformador. Né? Então, nós iniciamos de uma maneira itinerante e depois nós montamos um espaço de literatura infantil e juvenil, né, no Complexo da Penha, né, e da forma que as atividades eram feitas, o conceito e tudo mais, foi importante. Foi a primeira biblioteca, né, aqui dentro da favela, né, do Complexo da Penha, que é um complexo vizinho ao Complexo do Alemão. E eu fiquei muito feliz com as atividades que ali aconteciam, porém, o DNA do Ler é 10 era um DNA itinerante, né? O meu grande sonho, assim, meu grande desejo é que, espero que futuramente seja realizado, é que nós nosso desejo é ter um veículo, um micro-ônibus, uma Kombi, algo que possa circular nas diversas comunidades aqui dos Complexos da Penha e Complexo do Alemão, levando livro, levando conhecimento, levando entretenimento, levando contação de histórias, levando atividades lúdicas para as crianças, mas de uma forma assim itinerante, né? Porque quando eu iniciei o projeto, eu circulava com uma mala repleta de livros nas comunidades, né? Nos becos e vielas, disponibilizando livro de porta em porta, emprestando para as pessoas, né? Então, assim, foi um período assim muito interessante, assim, de muito aprendizado. E como é que você conseguiu esse acervo, né? A minha história repercutiu bastante aqui, no primeiro momento, na cidade do Rio de Janeiro, na minha região aqui, que é a região da Leopoldina, né? Bairros como Penha, Irajá, Bom Sucesso, Ramos. Então, nessa região aqui, com alguns jornais locais, na TV local aqui do Rio de Janeiro, na rádio local, a história repercutiu bastante. Então, muitas pessoas elas tinham uma conexão com a minha história, elas tinham interesse de doar os livros que tinham em casa. Então, sempre ali tinham no celular, numa matéria de jornal, ou na televisão, deixavam ali no meu celular, o meu e-mail. Então, muitas pessoas entravam em contato comigo. E foi um período também que eu ia muito em eventos literários, né? Sobretudo eventos de literatura infantil. Então, ali, nesses eventos de literatura infantil, eu conheci escritores, ilustradores, mediadores de leitura, agentes de leitura, né? Os profissionais ligados à literatura infantil e juvenil. Então, eu fui muito abraçado. Assim, o meu projeto ele foi muito abraçado por esses profissionais da literatura infantil e juvenil. Então, eu recebia muitas e muitas doações de livros e esse acervo, inicialmente, ele foi conquistado dessa maneira, assim, de pessoas que se identificavam com a minha história e queriam doar livros e com os profissionais da literatura infantil e juvenil. E aí eu disponibilizava para a comunidade o acervo que eu possuía. E como o garoto do livro ou o livreiro do alemão conseguiu convencer ali as pessoas que não têm o hábito da leitura e que não têm acesso a livros, enfim, como foi esse seu convencimento de que realmente é um mundo de possibilidades, de oportunidades? O que você usava ali? Bom, excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, a minha ideia era a seguinte: o meu contato pessoalmente com a literatura no primeiro momento foi de uma forma muito inusitada. Né? Foi a partir de um livro que eu encontrei no lixão. E depois, a minha intensificação nos espaços literários, ela me proporcionava uma alegria, uma felicidade muito grande. Muito grande. Era atrelado alegria, diversão, encantamento, conhecimento. Né? Aí eu pensava, por que não proporcionar isso para as pessoas da minha favela? Porém, eu entendia que tinha que ser de uma forma muito encantadora, de uma forma bem lúdica, de uma forma muito dinâmica. Então, ali eu criei toda uma metodologia ligada ao universo da literatura infantil, que eu mesclava contação de histórias, eu mesclava atividades adventas do folclore, que é o que é, trava-língua. Então, a gente tinha todo um aquecimento de uma roda de leitura para, no segundo momento, proporcionar às crianças o contato com uma literatura qualitária. Então, assim, no início do projeto também eu participava de muitos congressos, muitos simpósios, muitas oficinas, muitos cursos ligados à promoção e mediação de leitura. Né? E, nesse momento, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil foi fundamental assim, para o meu crescimento como promotor e mediador de leitura. Eu participava de quase todos os eventos que a Fundação ela organizava. Eu fazia muitos cursos assim também na Estação das Letras
que é uma escola de literatura aqui do Rio de Janeiro, no qual eu ganhava bolsas, né? Eu participava de muitos eventos na Casa da Leitura, aqui no Rio de Janeiro também. Então, assim, foi um momento assim de muita intensidade em relação à minha capacitação também como promotor e mediador de leitura, né? E aí eu pude também, ligado também à minha criatividade como um futuro autor, né, desenvolver essas atividades para atrair a atenção das pessoas da favela para o universo do livro. E deu muito certo. Você deslanchou aí desde o início do projeto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória que está no seu primeiro livro, O Livreiro do Alemão. Mas você nasceu na favela? Eu nasci na favela, eu tenho 37 anos, e há 37 anos eu moro na favela, assim com muito orgulho, assim com muita paixão, né? E desde muito cedo também eu me interessei por as questões ligadas à sociedade, né? A questão de transformação nesse universo da favela, nesse universo periférico. E desde muito cedo eu vejo muitas coisas que não são agradáveis, assim, sabe? Não são legais e que me incomodam muito, continuam me incomodando muito até hoje. Questões ligadas à educação, à cultura, à violência, à mobilidade urbana, a questão ligada aos esportes. Então, assim, o meu desejo sempre foi tentar usar a ferramenta, né, social e, sobretudo, os livros para transformar essa realidade tão dura que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, né? E eu uso o que mais eu amo, assim, tipo, na vida, né? O que mais eu curto, que são os livros, que é a literatura. A literatura é uma ferramenta muito potente, assim, de transformação. Assim, eu sou uma prova, assim, vivíssima dessa importância da literatura, da importância do conhecimento, ligada à diversão, ligada ao entretenimento. Então, eu uso muito, com muita potência, o objeto livro, o ecossistema do livro, né? Porque o livro ele se desdobra em muitas outras questões, se desdobra na questão ligada ao empreendedorismo. Essa metodologia que eu desenvolvi, alinhada e atrelada à minha história com o objeto do livro, eu quero inspirar outras favelas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, assim, sabe? Porque eu acredito muito na força do livro como ferramenta de transformação. Otávio, e como você se transformou em escritor? Então, assim, eu sempre fui uma criança muito criativa, né? E essa vivência na favela, ela me potencializou todas as questões ligadas à criatividade, né? Aqui na favela, assim, eu sempre circulei bastante nos becos e vielas, subindo em árvore, nas brincadeiras tradicionais aqui que já estão estabelecidas há muito tempo, na bola de gude, na pipa, no peão. Todas essas diversões, todas essas alegrias, elas estão atreladas também às questões ligadas à violência, né? Às questões ligadas às preocupações. Eu uso muito a questão da memória afetiva nas construções das minhas histórias. Minhas andanças na favela, e hoje em dia eu transformo em literatura. Né? O meu primeiro livro é o Garoto da Camisa Vermelha, e aqui eu relato o meu contato, né, com o objeto livro, né, de uma forma bem poética, de uma forma bem dinâmica, né, de uma forma bem, digamos, lúdica, né. E recentemente eu lancei o Da Minha Janela, né, que é uma composição e uma compilação de várias visões, de várias janelas, de várias regiões aqui de favelas do Rio de Janeiro, né? E eu tenho recebido feedbacks de vários lugares do Brasil por conta da minha janela e por conta desse momento que nós estamos vivendo agora do isolamento social, né? Que a janela das casas do mundo inteiro passou a ser um grande portal de comunicação, de observação, de trocas, né? De vivências e de experiências. Então, eu tenho recebido assim, muitas mensagens bem positivas em relação ao Da Minha Janela, né, de pessoas replicando o que elas veem de suas janelas, né? E aqui no livro eu falo sobre essa janela também ser um portal assim que busca pela paz, que quer ver a paz
nos lugares, né? As pessoas olham pela sua janela e elas enxergam a paz, elas veem a paz, né? E também lancei o Morro dos Ventos esse ano, né? Que é uma história também que busca assim por essa questão ligada à paz, né? E aqui tem toda uma questão também de uma denúncia social. Esse livro, O Morro dos Ventos, aqui ele o start dele, né? Inicialmente foi a partir de muitas crianças aqui do Rio de Janeiro que tinham as suas vidas interrompidas por conta da violência que aqui está estabelecida há muitos anos, né? E sempre acontece uma comoção, digamos que da sociedade, né? Essa comoção, ela perpassa, ela continua assim acontecendo, né? Uma família tem uma vida interrompida de uma criança e na outra semana outra família, na outra semana outra família, na mesma semana outras famílias, e essa emoção ela perpassa de família em família, né? E o meu desejo para o Morro dos Ventos foi relatar algumas situações que aqui acontecem e trazer esse debate, né, ligado à paz, né. Também no ano passado eu lancei o Grande Circo Favela, que é uma homenagem que eu faço a um dos primeiros palhaços, ao primeiro palhaço negro do Brasil, que é o Benjamin de Oliveira, né. Nesse livro, a minha primeira protagonista negra, né, uma menina sonhadora que sonha em levar o circo para a favela. Então, as minhas histórias, para responder essa pergunta, elas são compostas disso, né, da minha vivência, né, nas favelas, né, e de trazer universos também para a favela. Por exemplo, aqui no Grande Circo Favela, eu trago o circo para a favela, né. Da minha janela, eu abro um espaço, né, de observação, um espaço mágico de janelas, né. Então, assim, no Morro dos Ventos, tento trazer um pouco dessa questão das vozes, né, da reunião de pessoas, de crianças, né, sobretudo aqui no Morro dos Ventos, que elas militam pela paz, todas juntas gritando por paz, gritando por uma melhora no seu ambiente, né, na sua área, no seu lugar, né? E eu entendo a importância assim do meu trabalho aqui para as favelas, né? E sobretudo também para a literatura infantil e juvenil. Eu tive muitas oportunidades, como eu relatei anteriormente, em relação à capacitação, em relação à vivência, em relação a acolhimento dos profissionais da literatura, da educação, né? Eu fui muito acolhido, assim, recebendo bolsas para estudar, recebendo muitos livros, recebendo muito apoio, que são de suma importância assim, para a discussão, a valorização das crianças que moram nas comunidades, para as questões ligadas a debate em relação à sociedade, né? E a questão de transformação. Né? Eu sou uma experiência viva assim, de que o investimento em educação, o investimento em cultura, o investimento em literatura, ele pode transformar uma sociedade. E, sobretudo, eu também quero, assim, eu quero muito assim, devolver para a sociedade as oportunidades que eu tive ligadas ao conhecimento, assim, produzindo bons livros, trabalhando com mediação de leitura em comunidade, em escolas, em instituições. Então, assim, eu quero muito devolver para a sociedade as oportunidades que eu tive. Otávio, eu preciso fazer um pequeno intervalo e a gente já volta a conversar, tá bom? Você continue com a gente porque o programa volta daqui a pouco. O programa está de volta e hoje o meu convidado é Otávio Júnior, escritor e educador que há mais de uma década desenvolve vários projetos de incentivo à leitura em comunidades do Rio de Janeiro. Otávio, vamos voltar aqui à nossa conversa. Os seus livros trazem sempre, né, tem esse viés de ativismo social e eu acho interessante também que você desmistifica a favela, que geralmente é associada somente à violência, né, a questões negativas. Ok, isso existe, infelizmente, é comum no Rio de Janeiro, há confrontos e tal, mas a favela tem moradores incríveis, com histórias maravilhosas, projetos super bacanas como o seu. É interessante também mostrar esse outro lado positivo, né?
Sim, incrível a sua colocação, assim, incrível, incrível mesmo, assim. Esse é o meu desejo. A ideia também é mostrar para as pessoas a cultura da periferia, a cultura da favela, né? Que em determinados lugares, assim, não só aqui no Rio de Janeiro, como do Brasil, está muito colado, assim, está muito ligado a favela com a cidade, assim. Por exemplo, na Rocinha ali, a favela da Rocinha está muito colada ali com o bairro da Gávea, de São Conrado, né? Algumas favelas ali em São Paulo, Paraisópolis, Heliópolis, Real Parque, está muito colado ali com o Morumbi, entendeu? Então, assim, bom, ali no Recife também, o bairro de ali Boa Viagem está muito colado ali com a Pina, com a favela do Pina. Então, a ideia é mostrar essa cultura que é uma cultura assim tão peculiar, né? Uma cultura tão especial, uma cultura assim tão nossa, né? Ela de certa forma ela se reflete assim na cultura brasileira, né? Tanto nas questões ligadas ao esporte, né? Ali um menino que saiu da favela e vai dar alegria para a seleção brasileira. Assim, tem um grande exemplo agora, que é o Patrick de Paula, que é um jogador do Palmeiras, que ele foi revelado pela Taça das Favelas e atualmente está super brilhando, né, no Palmeiras, né? E tem muitas outras questões ligadas assim ao carnaval, né, à música, à dança, ao teatro, ao cinema. Então a cultura da favela é uma cultura que ela de certa forma dá alegria assim para o Brasil. Assim, essa questão da musicalidade, essa questão da ginga, essa questão da alegria, assim, que contagia, essa questão dessa vontade de vencer, dessa vontade de driblar, sabe, as dificuldades, né, que ali são tão fortes, assim, são tão, mas as pessoas elas vencem, elas ganham. Então, toda essa energia positiva, assim, que vem da favela, ela contagia o Brasil. Temos muitas histórias aqui para serem contadas. E por isso que há essa identificação dos moradores com as suas obras. Você vê essa conexão até de atrair novos leitores? Nossa, assim, eu fico muito feliz assim com essas perguntas, assim que são perguntas assim, super pertinentes assim. Geralmente as pessoas que vivem nas favelas, né, elas têm muitos produtos que são direcionados para que não são direcionados na verdade para elas, né? Por exemplo, na literatura, sobretudo, né? Então eu fico assim muito feliz assim de ter esses livros, esses materiais que retratam as nossas realidades, né? Realidades amplas, não só a realidade da violência, quanto a realidade da alegria. Eu fico muito feliz quando eu chego em alguma comunidade para fazer uma atividade de mediação de leitura, quando eu mostro, por exemplo, os meus livros, né, a capa dos meus livros, as pessoas elas se conectam muito com a questão das capas e dos títulos, né? E elas têm um interesse assim muito rápido assim de adquirirem as minhas histórias, de lerem as minhas histórias. Assim, adoraria que circulasse pelo Brasil inteiro, porque eu sou muito feliz assim de ver essa identificação que as pessoas têm. E a partir das minhas obras e das obras de outros autores também que escrevem literatura periférica, assim, temos autores incríveis, assim, pô, José Andarilho, assim, Giovanni Martins, que ano passado, há 2 anos atrás, teve uma grande repercussão com o Som na Cabeça, Bem Cultura, e os autores de literatura periférica, tipo de São Paulo, sabe, Alessandro Guzzo, Alan da Rosa, sabe, as mulheres também que são incríveis, assim, que retratam muito bem a Cidinha da Silva, não podemos esquecer de Carolina Maria de Jesus, que foi na verdade a pioneira, né, dessa questão da literatura periférica. Não podemos esquecer de Carolina Maria de Jesus, não podemos esquecer também de Paulo Lins, né, o grande autor de Cidade de Deus. Então, assim, temos muitas histórias, muitos bons autores, né? Você não tem tabu quando você fala com as crianças. Você falou do Morro dos Ventos, por exemplo. Você traz um debate em relação às crianças que são vítimas de violência e conta a história de uma menina que tem que lidar com a perda da melhor amiga, né? Temos também o Garoto da Camisa Vermelha e o Chefão lá do Morro. Eles foram criados depois do período de pacificação do complexo. Quer dizer, você traz todas essas realidades, pega ali o contexto social da época, apresenta isso, mas tem uma esperança, né? Sempre tem
essa positividade, mostrar que é possível mudar e que vamos avançar nessa seara? A esperança ela está muito presente nas minhas obras, muito presente, muito presente. Então, talvez tenha as minhas obras, elas têm essa repercussão assim por conta de captar, né, dentro da literatura e por dentro dos conteúdos, né, essa esperança, assim de uma forma bem poética, de uma forma bem dinâmica, de uma forma assim muito forte, assim, sabe? E eu fico muito feliz assim de ser esse representante, de ser essa figura que pode ampliar as vozes, essa figura que pode trazer esse debate via literatura. Otávio, em 2009, nós assistimos confrontos intensos no Complexo do Alemão entre traficantes e polícia. A região foi pacificada anos mais tarde, mas nesse período mais dramático, o seu projeto foi afetado de alguma forma? Assim, a minha ideia sempre foi blindar, né, o projeto. O que acontece? Em determinados momentos, muitas crianças elas só tinham ali os livros como uma forma de entretenimento, como uma forma de diversão, porque durante esse período, 2007, 2008, 2009, que foi mais intenso, né, até 2010, por conta da pacificação, durante o ano, durante um ano letivo, né, muitas crianças elas ficaram sem ter muitos dias assim de aulas, né, ficaram sem ir para escolas durante muito tempo, assim, às vezes uma semana inteira sem poder ir para a escola, né? Era uma medida, digamos, protetiva, era uma medida que resguardava a integridade física dos pais e das crianças, né? Porque além dos confrontos, não tinha um clima assim para que as crianças, os pais, eles circulassem pelas ruas, né? Quando tem um confronto muito intenso, é inviável assim, tipo, pensar em levar as crianças para a escola, né? E eu relato isso também nos meus livros, né? Eu relato isso muito fortemente, sabe, no garoto, da minha janela e recentemente agora no Morro dos Ventos, né? No Morro dos Ventos tem uma página aqui lindamente ilustrada pela Letícia Moreno, sabe? Vou mostrar para vocês aqui das crianças na escola tendo aula e a professora protegendo as crianças por conta de um confronto. E essa realidade, ela está presente também, tipo, nos meus livros, ela está presente na literatura, né? Sabe? E eu fico muito, sabe, triste de, de relatar isso, assim, infelizmente, eu poderia relatar outras situações, mas essa é uma situação muito presente. Assim, aqui da minha janela tem uma parte no livro que eu falo. Da minha janela, escuto sons que me deixam muito triste. Às vezes não posso ir para a escola, nem jogar bola lá fora. E o que me deixa mais, digamos, chocado é que, tecnicamente, né, nós vivemos em um país que não está em guerra, não tem uma guerra declarada. Né? Em determinados momentos eu me sinto na pele assim, de um ativista social, de um educador, de um professor, de um autor, né, que relata algumas questões ligadas à guerra na Síria, no Iraque, no Iêmen, sabe, nas guerras civis que assolam algumas partes na África, né? Então é muito louco assim, viver dessa forma, né? E pensar em compor histórias que eu vá relatar algumas situações dessas que acontecem aqui. Otávio, ao longo desses anos que você desenvolve os projetos nas favelas do Rio de Janeiro, a literatura ela conseguiu salvar muitos jovens que poderiam ter sido aliciados pelo tráfico, pelo crime? Não só a literatura, assim, eu costumo dizer que eu sou um agente, né? Um agente que propõe, né, essa intensificação do conhecimento via literatura, né, nas comunidades. Acho que não só a literatura ela salvou,
jovens, crianças, adolescentes. Acho que as artes em geral, o esporte, a educação. Assim, eu quero destacar aqui o trabalho que é feito nas diversas comunidades aqui. Eu vou falar do Rio de Janeiro, né? Porém, no Brasil inteiro tem trabalhos assim, incríveis, mas eu quero destacar o trabalho, digamos, voltado para a sociedade, né? Que é feito aqui no Rio de Janeiro por muitas instituições, como o Grupo de Teatro Nós do Morro do Vidigal, o Observatório de Favelas, né? Na Maré tem projetos assim incríveis, sabe? Essa junção assim dessas pessoas, desses educadores sociais, eles, nossa, assim, transformaram a vida de muitos jovens e crianças. Qual é o próximo projeto? Eu quero incentivar a escrita, a imaginação, a criatividade via literatura. Então, eu venho pensando e desenvolvendo alguns projetos, né, para potencializar os jovens, crianças, adolescentes a contarem suas histórias, a narrarem suas histórias, a se desenvolverem, a desenvolverem sua criatividade via literatura. Esse é o meu projeto, meu grande projeto. Você tem algum site, algum endereço para quem está nos acompanhando e quer conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, dos seus projetos? Eu acho que a galera pode interagir, né? Os telespectadores podem interagir através das redes sociais, né? No meu Facebook, que é Otávio César JR, e no Instagram, que é Otávio Júnior Autor. Que ótimo! Parabéns pelos seus projetos, sucesso nos seus trabalhos, nas suas publicações. Foi um prazer enorme conversar com você, Otávio. Muito obrigado e parabéns aí pelas intervenções, parabéns pelas perguntas que foram super pertinentes. Muito obrigado. Muito obrigada também a você que acompanhou mais esta edição. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.